Então, a gente tem feito a revisão do nosso conteúdo. Nós revisamos uma parte, vocês fizeram uma avaliação, que, como eu disse, alguns já estavam aqui, eu ainda não corrigi, vou corrigir essa semana, e vou lançar a nota de vocês, pretendo fazer isso até segunda. E agora a gente vai dar continuidade. Então, nós vimos, no conteúdo anterior, uma abordagem teórica na psicologia para compreender a personalidade e, a partir disso, de alguma forma, entender um pouco o comportamento do ser humano, os sentimentos, como isso se organiza internamente, né, nos aspectos psicológicos, na personalidade. Então, a gente viu a psicanálise, e aí a psicanálise foi uma abordagem, ou é uma abordagem, que tem como foco principal o estudo do inconsciente. Então, o que o Freud vai dizer sobre esse ser humano no seu aspecto psicológico, de personalidade? Que o que orienta, que o aspecto mais importante para a gente compreender o ser humano, os seus comportamentos, como ele se sente, o que ele faz, as suas características, é o inconsciente, ou seja, não um conjunto de conteúdos que, por terem sido traumáticos durante a infância, estão lá, foram enviados para o inconsciente, foram retirados da consciência porque causavam sofrimento, e são esses conteúdos carregados, essas memórias, essas vivências carregadas de afeto, de desejo, de pulsão de vida e de pulsão de morte, é o que vai pressionar o nosso ego para que nosso ego haja, né? Para que ele se comporte, para que ele se caracterize. Então, o que é mais importante para a psicanálise, para entender a personalidade do ser humano, é entender ou acessar, compreender, interpretar esse inconsciente. Então, esse é o foco, né? Todos os psicólogos, ou qualquer teoria, né? Mesmo na administração, né? Alguns teóricos lançaram mão de conceitos da psicanálise para entender o funcionamento das empresas, das organizações. Todos eles que dizem utilizar a psicanálise, então, terão como foco de investigação, de compreensão, o inconsciente, entendendo que esse ser humano que age, ele não age só a partir daquilo que ele sabe de si mesmo, né, aquilo que está na consciência. Ele age impulsionado por conteúdos que estão escondidos dele, como se tivessem, que inclusive como se não fossem deles, aqueles momentos em que a gente fala assim, nossa, eu fiz isso, eu não sei nem por que eu fiz, isso não tem nada a ver comigo, parece que foi outra pessoa que fez. Então, são aspectos que tomam conta da consciência em determinados momentos e que se expressam aí no modo como a gente é. Então, isso Freud dizia, tá? Agora nós vamos conhecer uma segunda abordagem para entender esse ser humano na sua personalidade, que se chama behaviorismo. Estão conseguindo ver bem os slides? Respondam. Sim, professora. Ah, beleza, obrigada. Bom, então o behaviorismo, esse capítulo, né, que eu estou utilizando é daquele mesmo livro da Bock, Psicologias, que a gente viu o capítulo da psicanálise, que era o capítulo 5, e agora a gente vai estudar o capítulo 3, que é do behaviorismo. Tive que voltar aqui para aceitar. Então, é aquele mesmo livro, no capítulo 3, que vocês vão encontrar esse conteúdo. Bom, quem eu coloquei aqui, né? Não é o primeiro que desenvolveu o behaviorismo, esse é o Skinner, a gente vai falar mais dele na sequência, mas o Skinner, ele é considerado o principal representante do behaviorismo. Diferente do Freud, que criou a psicanálise e se manteve como a principal referência, o behaviorismo ele tem uma história, teóricos
anteriores ao Skinner, que deram origem ao behaviorismo, mas é o Skinner que vai ficar responsável por desenvolver mais a teoria, por ser mais importante em termos de discussão teórica e investigação experimental, porque, como a gente vai ver, um aspecto importante vai diferenciar o behaviorismo da psicanálise é que o behaviorismo vai ser construído com base em experimentos em laboratório. Então, lembra lá que a psicanálise, como o Freud vai desenvolver a psicanálise? Atendendo as suas pacientes, os seus pacientes na clínica, inicialmente com a hipnose e depois substituindo pelo método da associação livre. Então, ele não levava, né, o paciente para um laboratório, ficava observando, enfim, foi na sua relação profissional ali de médico com paciente que ele vai desenvolver um método e também vai desenvolver os conceitos teóricos, a teoria para explicar os fenômenos que ele encontrava na clínica, né? As patologias, as memórias, enfim, os conteúdos inconscientes que ele vai acessando ali a partir da análise. O behaviorismo, por sua vez, ele vai na contramão disso. Ele vai, na verdade, corresponder ao que se esperava de uma ciência psicológica para aquela época. Não sei se vocês se lembram, né, quando a gente estudou a psicologia, como ela surge enquanto ciência, a gente viu que ela vai surgir enquanto ciência no século XIX, lá na Alemanha, no laboratório do Wundt, quando ele vai desenvolver experimentos para tentar mensurar ou classificar, identificar a percepção humana, as sensações corporais, enfim, né? Então, é esse caminho que o behaviorismo segue, um caminho do laboratório, daquela ciência considerada mais confiável por ser feita ou realizada com base em experimentos que poderiam ser reproduzidos, né, registrados, mensurados, etc. Então, behavior em inglês significa comportamento, né? Então, behaviorismo é o estudo do comportamento. Então, se lá na psicanálise o importante para entender a personalidade humana é o inconsciente, aqui no behaviorismo o que vai ser importante para compreender o ser humano é o seu comportamento. E é justamente a escolha do que desse ser humano pode ser observado, pode ser registrado, que pode ser comprovado, ou seja, aquilo que o ser humano faz, o comportamento que ele emite. Então, isso que interessa para o behaviorismo. Então, o comportamento, né, isso é bem importante, vai ser definido como o quê? A interação indivíduo-ambiente. Então, quando a gente pensa o comportamento de alguém numa perspectiva do behaviorismo, a gente só pode entender esse comportamento na interação desse indivíduo com o ambiente, ou seja, o ambiente, que vai ser representado principalmente pelos estímulos ambientais, é fundamental para que a gente possa analisar o comportamento. O comportamento por si só não nos diz nada. Ele só faz sentido quando observado na interação com o ambiente no qual ele foi produzido, né, que ele foi realizado. Então, é a unidade básica de descrição e o ponto de partida para uma ciência do comportamento. Né? Então, o que o behaviorismo quer entender? O comportamento humano concebido como a interação indivíduo-ambiente. Essa é a unidade básica de análise, de compreensão, de teorização que o behaviorismo elege aí para investigar. Então, o termo behaviorismo ele foi inaugurado pelo americano John Watson, em um artigo publicado em 1913. Então, vejam só, né? 1913 era o momento que o Freud também estava escrevendo a psicanálise, né? Lá na Europa, né? Lá em Viena, na Áustria. O behaviorismo, ele é uma teoria, uma abordagem que vai se desenvolver lá nos Estados Unidos,
mas é importante, né, a criação do laboratório do Wundt na Alemanha, né, essas primeiras tentativas de criar uma psicologia científica. Professora, Oi? só uma pergunta. Pode perguntar. Você tá trocando o slide ou você só tá deixando primeiro? Eu É estou que eu... trocando, não está Ah, aparecendo? você trocou agora, Já ou tem um não? tempinho que eu troquei. Aí o meu tava travado. Ué. Você tá em qual slide, Eu estou professora? no segundo slide. Agora sim foi. Acho que é a minha internet. Ah, tá. Beleza, professora, obrigado. Nada. Todo mundo está conseguindo ver o segundo slide? Vão me avisando, porque às vezes trava aqui também, eu não sei. Então, embora se desenvolva, né, o conceito, o termo e o behaviorismo nos Estados Unidos, os experimentos desenvolvidos pelo Wundt e os seus seguidores lá na Alemanha influenciaram, foram importantes para o desenvolvimento do behaviorismo, porque essa tentativa, então, de construção de uma psicologia experimental. Então, o behaviorismo, comportamentalismo, teoria comportamental, análise experimental do comportamento, análise do comportamento, são sinônimos, então, para essa abordagem teórica. Essa aqui é a imagem do Watson. Então, qual era o objetivo, né, do behaviorismo? Oferecer para a psicologia um objeto observável, mensurável, cujos experimentos poderiam ser reproduzidos em diferentes condições e sujeitos. Então, quando se elege o comportamento, é justamente por ser esse aspecto do ser humano que pode ser observado, mensurável, né, medido, registrado, e que, portanto, os experimentos que fossem desenvolvidos poderiam ser reproduzidos em diferentes condições, né, em outros lugares do mundo, não só lá nos Estados Unidos ou na Alemanha, em diferentes condições e com diferentes pessoas, com diferentes sujeitos, e esperava-se, a partir, né, dessa padronização no modo de realizar o experimento, que os mesmos resultados fossem alcançados, independente de onde ele era realizado. Então, o objetivo era romper definitivamente com a tradição filosófica da psicologia. Então, a psicologia, como nós vimos, nasce lá com os gregos, não como psicologia, né, mas como interesse pelo estudo da alma, essa parte subjetiva do ser humano, imaterial, que passa pela Idade Média, né, muito vinculada à filosofia, aos filósofos, e que só no século XIX vai apresentar uma necessidade de romper com a filosofia, já que a filosofia era um conhecimento que não poderia ser comprovado, né, com experimentos, de uma forma mais objetiva, e a psicologia se pretendia, enquanto ciência, se desvincular da filosofia, se tornar uma ciência com métodos, com objeto específico de investigação, enfim, tudo aquilo que a gente já estudou. Então, o Watson, que vai criar o termo, ele também defendia uma perspectiva funcionalista para a psicologia, isto é, o comportamento deveria ser estudado como função de certas variáveis do meio, behaviorismo metodológico. Então, ele vai desenvolver, né, uma teoria com um método que vai ter como foco o quê? Entender o comportamento como função de certas variáveis do ambiente, ou seja, né? O que no ambiente, quais as variáveis poderiam ser responsáveis pelo comportamento? Por isso, a unidade, né, de compreensão do behaviorismo, né, é o comportamento, entendido como a interação entre o indivíduo e o ambiente. Tranquilo até aqui? Sim, professora. Obrigada.
Então, hoje, né, não se entende o comportamento como uma ação isolada de um sujeito, mas sim como uma interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente onde o seu fazer acontece. Então, mais uma vez, né, isso é muito importante. Como o comportamento é compreendido e investigado no behaviorismo? A partir só da ação isolada do sujeito? Não, mas na interação entre aquilo que o sujeito faz e o ambiente no qual o seu fazer acontece. Então, o behaviorismo dedica-se ao estudo das interações entre o indivíduo e o ambiente, entre as ações do indivíduo, suas respostas e o ambiente, as estimulações. Então, como, né, essa unidade vai ser dividida? O comportamento é a interação entre o indivíduo e o ambiente. O indivíduo vai ser representado como? Pelas respostas que ele emite. E o ambiente vai ser representado como? As estimulações que vão dar origem ao comportamento do indivíduo, né? Então, para eu me comportar aqui como eu estou me comportando, olhando para a câmera, né, do notebook, conversando com essa câmera, porque eu tenho uma estimulação, que é a presença de vocês aí, a necessidade de realizar, né, essa aula. Se essa câmera não estivesse aqui, meu comportamento não faria sentido de estar aqui na frente do computador, falando com vocês. Né? Então, o behaviorismo ele vai entender que o nosso comportamento ele só existe porque há algo no ambiente que estimula o nosso comportamento. Né? Eu tô aqui, pego esse copo de água e tomo. A minha ação de pegar o copo de água é resultado da existência do copo de água aqui. Primeiro há uma necessidade, estou com sede ou com a garganta seca. Então eu vou emitir um comportamento, uma resposta diante do estímulo ambiental, que é um copo cheio de água. Então é isso que o behaviorismo vai analisar. O que existe no ambiente que estimula o comportamento? E o comportamento sendo concebido como uma resposta, então, a essa estimulação. Então, quais os principais conceitos? Né? O estímulo, que é compreendido né, como variáveis ambientais que interagem com o sujeito, e a resposta, o que o sujeito faz. Então, aqui a gente, nessa tirinha aqui, né, nesse desenho, a gente tem um estímulo ambiental que é um som alto aqui, né? Eu não sei como chama, alto-falante aqui fazendo um barulhão. Esse é o estímulo. Qual que é a resposta do sujeito? O susto, o grito, enfim, né? Então, o estímulo, ele é um evento anterior, ou uma parte ou uma mudança de uma parte do ambiente. Então, o estímulo, ele é anterior ao comportamento. A resposta é uma parte ou mudança, em uma parte do comportamento do sujeito. Então, o estímulo não pode ser definido independentemente de uma resposta. Estímulos são eventos no mundo e respostas são instâncias do comportamento. Então, quando a gente identifica, a gente só pode chamar algo de estímulo no ambiente se a gente analisar o comportamento que é originado a partir desse estímulo. Né? Se esse copo de água não significasse nada para mim, por mais que eu estivesse com sede, eu não conhecesse, por exemplo, um copo, né? Fosse um objeto estranho a mim, e eu visse aqui e ele não fosse compreendido como um estímulo para o meu comportamento de tomar água, ele não levaria a esse comportamento. Então, o estímulo é aquilo, ele só pode ser entendido na relação com o comportamento que ele dá origem, tá? Por isso que é uma unidade de análise: estímulo ambiental e comportamento e resposta do indivíduo, do sujeito.
Então, os estímulos, eles são eventos no mundo externo, e o comportamento são as respostas. As respostas são o comportamento que o sujeito emite diante dessa estimulação externa. Então, qual que é a razão, né, da importância dada ao behaviorismo, pelo behaviorismo, a esses termos, né, estímulo ambiental e resposta a comportamento. Então, existe uma razão metodológica, de método mesmo, de investigação. Os analistas experimentais do comportamento tomaram como modo preferencial de investigação um método experimental e analítico. Então, diferente do Freud, que vai desenvolver também uma teoria, um método, o método do Freud lá para chegar à psicanálise não pode ser considerado um método experimental, porque ele não é feito a partir de experimentos, de observações, registros, né, de observações. Embora ele observasse na clínica e analisasse, então havia ali, né, o método analítico, ele carecia dessa metodologia experimental que o behaviorismo vai proporcionar a partir da eleição, então, do comportamento como a unidade de investigação de análise. Aí tem uma razão histórica, os termos foram escolhidos e popularizados, né, e por isso foram mantidos desde lá do Watson até o Skinner e os analistas do comportamento mais contemporâneos. Então, quem é, né, o mais importante behaviorista depois do Watson? É o Skinner, como eu disse para vocês. Então, o Skinner, ele viveu de 1904 a 1990. Então, ele é um teórico aí considerado recente, né? Já tinha nascido quando o Watson, o Skinner morreu, mas era criança ainda, né? Então, ele é um teórico considerado contemporâneo, né? O behaviorismo do Skinner, ele tem influenciado muitos psicólogos americanos e de vários países onde a psicologia americana tem grande penetração, como o Brasil. Então, a psicologia brasileira, ela sofre muita influência das teorias americanas. Acho que não só na psicologia, acho que na administração também, né? Várias ciências têm essa influência do que é produzido lá nos Estados Unidos. Então, é uma linha que ficou bastante conhecida, é uma abordagem bastante conhecida no Brasil e que ganha bastante espaço, principalmente na intervenção de algumas patologias ou psicopatologias específicas, né? Então, quando que o behaviorismo ele é importante, né? Ou em quais contextos ele é mais interessante do que, por exemplo, a psicanálise? No trabalho com crianças autistas, por exemplo. Porque aí o que você quer, né, desenvolver numa criança com autismo? Comportamentos funcionais, ou seja, comportamentos que ajudem na condução da própria vida, né, em termos de higiene, alimentação, interação social, e que sejam também importantes para o convívio familiar e a relação com as pessoas. Então, o foco é o comportamento da criança. Então, o behaviorismo, a análise do comportamento, ele é bem utilizado, bastante utilizado para o trabalho com crianças autistas, ou deficientes de modo geral, né, deficiência intelectual, enfim. Para o trabalho também, com dependência química, quando você tem como objetivo principal reduzir o consumo da droga, né, ou seja, se tem um comportamento ali que precisa ser alterado rapidamente.
Então, é importante analisar, né, quais são os estímulos ambientais que geram aquele comportamento, alterar esses estímulos ou alterar o ambiente para que o comportamento diminua, para que a ocorrência do comportamento diminua. Depois que é reduzido o consumo ou eliminado, aí sim, talvez fazer uma análise seja interessante para poder entender os aspectos aí mais profundos dessa motivação. Mas, enfim, a curto prazo, o behaviorismo, ele apresenta resultados mais rápidos. Alguns dizem, né, alguns críticos dizem que são mudanças superficiais, que há uma limitação. Eu recebo bastante pacientes que foram para a clínica para serem atendidos por psicólogos behavioristas, que foi importante aquele atendimento para algumas demandas específicas, mas que depois eles chegavam ali num limite e a coisa não avançava. E aí eles decidiam, e até por orientação do próprio, né, profissional, buscar outras abordagens, aí vão para psicanálise, vão para outras abordagens que propõem um olhar mais aprofundado aí, né, para além do comportamento, mas para os aspectos, então, internos, subjetivos, no caso da psicanálise, os aspectos inconscientes. Tranquilo, pessoal? Estão muito quietinhos. Tá fácil? Entender? Dá para perceber a diferença entre a psicanálise e o behaviorismo? Pelo que a gente viu até agora, isso está ficando claro para vocês? Bom, então, vamos seguir aqui. Análise experimental do comportamento, comportamento operante e reflexo ou respondente. Então, existem dois tipos de comportamento que vão ser descritos pela análise experimental do comportamento. Quais tipos são esses? O comportamento operante e o comportamento reflexo ou respondente. Então, é muito importante que vocês consigam distinguir um comportamento do outro. Então, o que seria o comportamento reflexo ou respondente? É aquele comportamento involuntário que a gente tem. Por exemplo, quando alguém acende a luz, né? A gente está no escuro, a nossa pupila, então, já que tem pouca claridade, ela fica dilatada. Quando acende a luz, a nossa pupila contrai. A gente até fecha um pouco o olho assim, né? Porque incomoda a claridade nos nossos olhos. Essa reação diante da luz não é uma reação voluntária. Eu não tenho domínio sobre a dilatação ou contração da minha pupila. Se eu sinto frio, a minha pele arrepia. Esse arrepio é um comportamento reflexo ou respondente. Eu estou respondendo involuntariamente a um estímulo ambiental. Ou seja, eu não tenho controle sobre isso. Só que existe uma diferença entre esse comportamento reflexo ou respondente. Porque ele pode ser incondicionado ou ele pode ser condicionado. Qual que é a diferença, né? O incondicionado é aquele que a gente não aprende.
E o condicionado é aquele que o nosso organismo aprende. Então, embora ele seja emitido involuntariamente, eu não tenha controle sobre ele, ele foi aprendido. Então, né, como os behavioristas chegam, né, os analistas do comportamento chegam a esse comportamento respondente condicionado. Então, tem um experimento realizado pelo Pavlov, bem interessante, né? O que o Pavlov faz? Ele pega um cachorro que está com fome e aí ele mostra a comida para o cachorro. Qual é o comportamento ou uma reação do nosso organismo quando a gente está com muita fome e vê um alimento gostoso? A boca saliva, né? Exatamente, Ronaldo. A salivação da boca. Esse é um comportamento reflexo, né? Respondente. Incondicionado, ou seja, eu não aprendi a salivar. É um comportamento emitido diante da comida. Aí o que Pavlov faz? Ele pega o cachorro, né? Apresenta a comida e toca um sininho. Ou seja, ele vai emparelhar dois estímulos. Qual estímulo? O estímulo eliciador da salivação, que é a comida, mais um estímulo neutro, que é o sino. E vai fazer esse movimento várias vezes, uma repetição, né, dessa ação. Mostra a comida para o cachorro, toca o sino. Mostra a comida para o cachorro, toca o sino. Depois de várias experiências, né, repetições, ele toca o sino e o cachorro saliva. Então, continua sendo um comportamento reflexo, respondente a um estímulo, só que agora condicionado. Por quê? Porque ele foi aprendido. O cachorro vai salivar quando ouve o sino. O sino, anteriormente, não teria essa condição de eliciar a salivação. Mas à medida que ele foi emparelhado temporalmente, várias vezes, o alimento deixa de ser necessário para levar a salivação. E a gente também aprende isso, né, durante a nossa vida. Então, sei lá, às vezes a mãe começa a mexer lá nas panelas, né, lá do fogão, né, enfim, a fazer um barulho que indica que a comida vai ser feita, né, ou que já está pronta, enfim. A gente associa, né, esses estímulos a partir, então, de várias experiências. Então, a alimentação é precedida do barulho da panela lá no fogão. Então, quando eu ouço a panela, eu já salivo, eu já sinto fome, algo nesse sentido. Então, dá para ensinar o organismo a apresentar comportamentos reflexos ou respondentes. Tá? Eles continuam sendo involuntários, né? Porque a gente não tem como controlar a salivação, né? Se a gente se depara com algo, quando a gente está com fome, que a gente gosta muito de comer, saliva. A gente não tem controle, é involuntário, então é um comportamento respondente. Mas ele pode ser incondicionado, que é esse que a gente já faz parte do nosso repertório natural, né, que vem aí desde o nascimento, nosso aparato biológico, e existem aqueles que serão aprendidos, condicionados a partir do emparelhamento de estímulo, né, um estímulo neutro que é seguido a um estímulo eliciador, tá? Ficou claro isso? Ficou assim, professora. Beleza. Então, como exemplos, né, desse comportamento, a gente tem a contração da pupila quando uma luz forte incide sobre os olhos, a salivação provocada por uma gota de limão colocada na ponta da língua. Eu não sei, por exemplo, eu não preciso nem colocar a gota de limão na ponta da minha língua para eu começar a salivar. Às vezes é só eu lembrar do limão, e eu tenho uma certa gastura, inclusive, a minha boca já saliva, eu já sinto uma reação ruim. Isso foi aprendido, né?
A imagem só já é suficiente, não preciso mais da substância na minha língua para poder provocar salivação. O arrepio da pele quando o ar frio nos atinge, as famosas lágrimas de cebola e etc. Né? Então, são comportamentos aí respondentes. Então, aqui tem a definição do que é o comportamento reflexo condicionado, né? Reflexo porque é involuntário, condicionado porque é aprendido. Então, qual que é a definição? Quando tais estímulos, quando isso acontece? Quando alguns estímulos são temporalmente pareados com estímulos eliciadores, podem, em certas condições, eliciar respostas semelhantes às destes. Essas novas interações, chamadas também de reflexos, que agora são condicionados devido a uma história de pareamento, o qual levou o organismo a responder a estímulos que antes não respondia. Então, lembrando lá a questão do sininho, o sininho não fazia diferença nenhuma para o cachorro, ele poderia ter outros tipos de comportamento, né? Latir por causa do sino, enfim, qualquer coisa, mas não salivar. O sino só vai ser capaz de gerar salivação quando ele for pareado temporalmente com o estímulo eliciador, que é o alimento. Então, aqui, eu coloco nos slides, e é bem importante, pessoal, que vocês assistam esses vídeos, tá? Porque eles ajudam a entender bastante. Nesse aqui, ele vai falar, né, a diferença entre o behaviorismo, né, uma conceituação do que é o behaviorismo, e ele vai falar, nesse momento aqui, do comportamento, eu não sei se nesse primeiro vídeo ou no segundo, que ele fala do que é o comportamento reflexo, e depois ele vai falar, o segundo vídeo, do que é o comportamento operante. Então, eu disse para vocês que existem dois tipos de comportamento interessante que os analistas do comportamento descobriram, que seria o comportamento reflexo ou respondente, que é esse que nós vimos até agora, que é involuntário, e o comportamento operante. Esse, sim, é o comportamento interessante ou objeto de investigação dos analistas do comportamento. Então, o que significa isso, o comportamento operante? Aquele comportamento na qual o indivíduo ou sujeito opera, ele age sobre o ambiente voluntariamente. Então, esse meu comportamento aqui de dar aula para vocês, de falar sobre esse conteúdo, é um comportamento operante. Eu estou operando voluntariamente sobre o ambiente com o objetivo de transformá-lo, ou seja, né, com o objetivo de que vocês aprendam esse conteúdo. Então, grande parte, ou a maior parte do nosso comportamento se caracteriza como comportamentos operantes, ou seja, comportamentos que são realizados com objetivos específicos. Né? Então, se eu pego esse copo para tomar água, é um comportamento operante. Eu quero saciar minha sede. Se eu, enfim, pego o meu celular e ligo para alguém, é um comportamento operante, né? Eu tenho uma necessidade de falar com uma pessoa. Enfim, nós operamos constantemente no ambiente. Então, ele inclui todos os movimentos de um organismo dos quais se possa dizer que, em algum momento, tem efeito sobre ou fazem algo ao mundo em redor. O comportamento operante opera sobre o mundo, por assim dizer, quer direta, quer indiretamente. Ele é voluntário, só que o ser voluntário, para a análise do comportamento, tem um significado. E o que é o voluntário para, né, o behaviorismo? É um comportamento que se repete quando as consequências forem reforçadoras. Ou seja, um comportamento operante, ele só vai se instaurar no repertório do sujeito, ou seja, né, naquilo que o sujeito lança mão, né, de ações, de comportamentos, quando as consequências do comportamento forem reforçadoras para ele.
né? Por exemplo, se eu ficar aqui dando aula para vocês, né? Eu tô aqui falando, de repente eu entro aqui de novo, né, no Meet e eu percebo que todos vocês saíram da chamada. Não tem mais ninguém aqui. Eu vou continuar falando? Não. Então eu só continuo emitindo esse comportamento porque vocês estão reforçando. Como? Participando aqui da aula, presentes aqui, né? Ainda que sem dizer nada, enfim, né? Mas eu imagino, e isso é reforçador para mim, que vocês estejam aí ouvindo, né? Prestando atenção naquilo que eu estou falando. Eu quero, na verdade, acreditar nisso, né? Tá todo mundo prestando atenção, entendendo tudo. Então, isso é reforçador para mim. E por isso que eu continuo emitindo o meu comportamento. Agora, se o ambiente não reforçar, ou seja, as consequências não serem interessantes para mim, não forem interessantes para mim, eu deixo de emitir o comportamento. Então, vocês têm lá, né, um menino para as meninas e para os meninos, uma garota que vocês estão interessados. E aí vocês mandam mensagem, né? E a pessoa responde. O que a resposta da pessoa vai ser para o seu comportamento de mandar mensagem? Um reforçador. Porque você quer conversar com a pessoa, então você manda mensagem. A pessoa responde, você vai continuar mandando mensagens. Aí, se a pessoa para de responder, aí você manda hoje, a pessoa não responde. Aí você manda amanhã, a pessoa não responde. Aí você manda de novo, a pessoa não responde. A tendência é que o comportamento de enviar mensagem para essa pessoa seja extinto. Ou seja, o ambiente parou de reforçar. As consequências não são mais interessantes do comportamento. Aí desanima, né? Como o Ronaldo disse, você desanima e para de mandar mensagem. Então, é isso que o behaviorismo quer entender. Se o ser humano se comporta de determinada forma, né, com um comportamento operante, por quê? Porque os comportamentos reflexos, eles são involuntários, né? A pessoa não tem como controlar a emissão dele. Agora, os comportamentos operantes, sim. Só que mais do que a própria pessoa controlar, é o ambiente que controla a pessoa de alguma forma. Porque se o ambiente para de oferecer aquilo que a pessoa para de se comportar. Então, o behaviorismo, ele é muito interessante para transformação, para alteração de comportamento. Então, se vocês são administradores, né, e vocês percebem que existem comportamentos lá nos funcionários, né, nos colaboradores que vocês administram, que não são interessantes para o trabalho, e aí vocês começam a analisar o que no ambiente reforça, vocês podem tirar aquele reforçador. Ou seja, tirar aquela consequência que leva as pessoas a se comportarem daquela forma. Fazendo isso, você tende a levar à extinção daquele comportamento, ao menos naquele contexto. Né? Vamos falar, por exemplo, vocês percebem que eu ia falar do cafezinho, mas eu acho uma violência não oferecer cafezinho para as pessoas nos lugares, nos locais de trabalho. Então, vamos pensar em outra coisa. Nossa, eu consigo pensar no café. Vamos lá, o exemplo do café mesmo. Vocês têm lá na empresa à disposição das pessoas, né, a garrafa de café ali para que as pessoas tomem café quando tiverem vontade. Mas aí você percebe que
Esse movimento de buscar o café e permanecer ali tomando café leva a uma perda de tempo, enfim, né? Reduz a produtividade desses trabalhadores. Então, o que você faz? Tira o cafezinho, né? Tira a garrafa de café. E aí o comportamento de levantar da mesa, ir até aquele espaço já não faz mais sentido, porque não vai ter ali o reforçador que é o café. Então, a tendência é que as pessoas permaneçam mais nos seus postos de trabalho e permaneçam mais tempo trabalhando. Então, é um exemplo simples, mas que pode ser a base, né? Um exemplo mesmo para a compreensão de qualquer comportamento. Então, neste caso de comportamento operante, o que propicia a aprendizagem do comportamento, dos comportamentos, é a ação do organismo sobre o meio e o efeito dela resultante. A satisfação de alguma necessidade, ou seja, a aprendizagem está na relação entre uma ação e seu efeito. Então, como a gente aprende um comportamento? A partir do efeito que a nossa ação tem. Ou seja, como essa ação vai satisfazer a minha necessidade ou não. Então, vou dar um exemplo aqui interessante para vocês. Essa aqui é a caixa de Skinner. Recebe esse nome porque foi o Skinner que desenvolveu essa caixa para realizar experimentos em laboratório com animais. Quando eu me formei em psicologia, a gente ainda realizava experimentos com ratinhos, que é um ratinho igual esse aí que está no desenho. Hoje não se faz mais por conta das leis de proteção aos animais, né? Então, o aluno dessa disciplina, ele vai aprender a condicionar comportamento em programas de computador. Mas, quando eu estudava, então, a gente tinha lá a caixa de Skinner e a gente fazia em dupla isso, né? Aí a gente recebia um ratinho que ele era criado especialmente para a realização desses experimentos. Então, eu e minha dupla, a gente tinha um ratinho, a gente dava nome por rato, enfim, né? No final da disciplina, a gente podia até levar o rato embora, quem quisesse, mas eu não trouxe o rato porque eu tinha gato em casa. Se eu trouxesse o rato, ele ia virar comida de gato. Mas os ratos que então não foram adotados, eles eram sacrificados. Então, esse é um tipo de prática que não se usa mais quando é possível substituir, como eu disse agora, por um programa de computador, né? Então, era um rato criado para isso e que depois era sacrificado, né? Mas como que ele era sacrificado? Não de forma violenta, né? Ele inalava uma substância, e ele dormia e depois ele morria. Então, tinha que ser um ratinho, não pode ser qualquer rato, porque tem que ser um rato que não tenha aprendido ainda comportamentos. Porque o nosso objetivo vai ser condicionar comportamentos, ou seja, levar o rato a aprender alguns comportamentos. Então, como que isso era feito, né? O ratinho, antes do primeiro experimento, ou seja, antes dele ser inserido pela primeira vez na caixa de Skinner, ele era privado de água por 24 horas. Logo, esse ratinho tinha uma necessidade. Qual que era a necessidade dele? Ele estava com sede. Aí, a gente pegava o ratinho, colocava dentro da caixa de Skinner. A caixa de Skinner, ela tinha uma alavanca, que nesse desenho mostra certinho o ratinho com a patinha ali para pressionar a alavanca. Então, a gente coloca, o rato não sabia que ambiente era aquele, ele foi explorar o ambiente. Então, por acaso, isso poderia ser muito rápido durante a exploração ou poderia demorar mais, dependia do rato, né? Dependia ali do experimento. Você colocava ele dentro da caixa, ele ia explorar a caixa. Sem querer, né, durante essa exploração, ele esbarrava na barra. Quando ele pressionava a barra, uma gotinha de água
era oferecida ali num recipiente e ele então podia tomar água. A primeira vez que o rato apertou, né, a barra, foi ao acaso. Só que o que vai fazer com que ele aperte a barra novamente? A consequência dele ter apertado a barra, que é a gota de água. Se essa gota de água não fosse oferecida, provavelmente ele não ia mais ficar ali apertando a barra, porque apertar aquela barra não ia trazer nenhum benefício para ele. Mas conforme ele pressionava e tinha água, ele pressionava de novo. Aí ele tinha ali mais uma gotinha de água. Ele pressionava, pressionava, pressionava até saciar a sede dele, aí ele parava de pressionar a barra. Então, com esse experimento, o que a gente fez? A gente levou o rato a aprender um comportamento. Qual comportamento? De pressionar a barra quando inserido na caixa de Skinner. Na segunda vez que a gente colocava o ratinho ali e ele estava com sede, ele não precisava mais explorar o ambiente, ele ia direto para a barra. Pressionava, 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 rapidinho ele saciava a sede, aí ele parava de pressionar a barra. Então a gente condicionou o comportamento dele. Ele foi aprendido, né? Ele aprendeu a pressionar a barra para ter uma satisfação de uma necessidade. Então, o estímulo reforçador, nesse caso do comportamento de pressionar a barra, era a gota de água. Tá? Então, a gente ensinava o rato a pressionar a barra, né, reforçava esse comportamento dele. Esse comportamento operante pode ser representado da seguinte maneira: R, flechinha, né? S, em que R é a resposta, nesse caso, pressionar a barra, e S é o estímulo, né? É a abreviação aí da palavra estímulo, né? Da palavra inglesa. O estímulo reforçador à água que tanto interessa ao organismo. A flecha significa levará, levará. Então, o pressionar a barra, que é a resposta, leva ao estímulo, que é a água. Esse estímulo reforçador é chamado de reforço. O termo estímulo foi mantido da relação RS, do comportamento respondente, para designar-lhe a responsabilidade pela ação, apesar de ele ocorrer após a manifestação do comportamento. Então, no caso do comportamento respondente, que é aquele que é involuntário, primeiro a gente tem o estímulo e depois o comportamento, certo? Então, primeiro era a comida, depois o cachorro salivava. No caso do comportamento operante, a gente tem o oposto disso. Primeiro o comportamento, para depois a obtenção do estímulo, que é o estímulo reforçador. Aí aqui eu coloquei um garotinho aqui, né, ligando o rádio, apertando o botão. Quando você pega uma criança e dá um rádio para ela nunca viu um rádio na vida. Ela vai fazer o quê? Ela vai explorar aquele objeto. Nessa exploração, ao acaso, ela vai apertar o botão em algum momento e vai sair o som. Depois, as próximas vezes que ela apertar o botão, ela já vai fazer isso intencionalmente se aquele estímulo foi reforçador para ela, se ela gostou do que ela ouviu. Então, ela vai lá e aperta. Que é aqueles brinquedinhos, né, que se dá para as crianças que os pais adoram, né, que tem que eles emitem aqueles sons de bicho, de um monte de coisa, né, aí a criança fica lá com o dedinho apertando, por quê? Porque ela quer ouvir o som. O som é o estímulo reforçador do comportamento dela de apertar. E aí, uma vez que a gente aprendeu que apertar um botão traz algum benefício para a gente, aí, né, toda vez que a gente vê um botão, a tendência é apertar esse botão para ver o que vem disso, né? E aí, isso esse comportamento de apertar botões, então, vai fazer parte do nosso repertório. Então, toda vez que a gente estiver em uma situação semelhante, com uma necessidade semelhante, a gente vai apresentar o mesmo comportamento.
Tranquilo, pessoal. Só uma pergunta, professora. Que nem eu tinha colocado antes, que a professora não viu a pergunta que eu coloquei lá no chat, que te perguntando tipo, se o estímulo também pode ser negativo, que nem, vamos supor, um ratinho, ou um cachorro, sei lá, algum animal. Ele, quando, acho que a professora deve ter algum animalzinho, ele faz a necessidade dele no meio da casa, ou num tapete, alguma coisa assim. E aí você briga com ele, alguma coisa. Aí isso é um estímulo negativo. E aí, não é um estímulo negativo? É uma punição, Ah, é punição. porque aí você quer fazer o quê? Extinguir o comportamento a partir de uma ação que é negativa para o sujeito, né? Uhum. Para o organismo, né? Porque o que é o estímulo? O estímulo é aquilo que reforça o comportamento. Ah, então o estímulo, ele só é que nem, ele só estimula uma ação no caso, né? Exatamente. Ah, entendi agora. Mas existe o estímulo negativo, que é aquele em que você emite o comportamento para fazer desaparecer o estímulo, porque ele é Hum, negativo para o sujeito. Por exemplo, a música alta, né? Tem lá uma música muito alta e a pessoa vai e desliga o rádio. Ela desliga o rádio porque aquele estímulo é negativo para ela. hum, entendi. Então, aquele um reforçador negativo. O comportamento de apertar o botão do rádio continua, só que agora no sentido de desligar, porque o som é aversivo, é um estímulo negativo, é um reforçador negativo. Entendi. Então, Obrigado. o reforçador positivo é aquele em que o comportamento é emitido para obter aquele estímulo. O reforço negativo é aquele em que o comportamento é emitido para eliminar aquele estímulo. E a punição é uma ação de oferecer para o organismo, né, para o indivíduo, algo ruim, que seja ruim para que ele pare de se comportar. Aí se chama punição. Deu para entender? Beleza, professora, obrigado, entendi sim. Por exemplo, vamos pensar numa criança que chora muito quando quer alguma coisa. Sabe aquelas crianças que vão ao supermercado, ou loja, enfim, que quer alguma coisa e o pai e a mãe não quer dar, ou não pode dar, que deita no chão, esperneia, enfim, né? O que aconteceu com essa criança, provavelmente? Em algum momento que ela chorou, que a criança chora, faz parte, o comportamento de chorar, ninguém ensina para a criança, ela já nasce sabendo. Ela chorou e o pai e a mãe foram lá e deram o que ela queria. Logo, toda vez que ela tiver uma necessidade ou quiser alguma coisa, ela vai chorar. Se o ambiente continua reforçando positivamente, ou seja, dando o que o que a criança quer, ela vai continuar chorando. Alguns pais perdem a paciência e vai lá e bate na criança, ou seja, pune a criança. Quer que a criança pare de se comportar daquela forma a partir da dor, no bater, no castigo, né? Isso é uma punição. O que seria o ideal? Parar de reforçar o comportamento. Ou seja, criança começou a chorar, eu tinha uma professora que falava isso, a professora dessa disciplina na faculdade. A criança começou a chorar no mercado, você deixa chorar. Aí você fica ali meio por perto, né? Dá uma fingidinha que não é seu, mas fica ali observando, vai que acontece alguma coisa, né? Mas não oferece o reforço. Aí a criança vai chorar uma vez, né? Numa experiência, aí vai chorar de novo, vai chorar, e depois ela vai perceber que chorar não resolve o problema, ela não vai mais chorar para ter alguma coisa que ela quer. Tem que fingir que não é seu, porque é aquela coisa, né? Fica assim meio de longe. Só que o que acontece? Os pais ficam constrangidos, envergonhados, né? E aí eles querem que a criança pare de chorar, porque o choro da criança é muito aversivo. É um estímulo aversivo, né? Que a criança é um estímulo negativo, aversivo. Os pais eles querem que
aquele estímulo não exista mais, não aconteça mais. Então, eles acabam fazendo alguma coisa para cessar, né? Então, a criança também condiciona o comportamento dos pais. Porque quando ela chora e os pais dão o que ela quer para ela parar de chorar, então os pais estão emitindo um comportamento para se livrar de um reforçador negativo, que é o choro. Então, o behaviorismo, ele vai dizer que todo o nosso comportamento, ele pode ser compreendido dessa forma, a partir, então, das consequências ou dos reforçadores que o ambiente nos oferece. Você perguntou alguma coisa, Ronaldo? Não, professor, é que nem como os pais percebem que se dá para a criança o que ela quer, o reforço negativo deles acaba, do mesmo jeito a criança percebe que ela vai ser gratificada se continuar fazendo o que está fazendo, né? Ela é um reforço positivo para aquela ação que ela está tendo. Exatamente, perfeita sua análise, sua compreensão. E aí é um reforçando o comportamento do outro, né? Então, comportamento operante se refere-se à interação sujeito-ambiente. Nessa interação, chama-se de relação fundamental a relação entre a ação do indivíduo, a emissão da resposta e as consequências, né? Se vão ser reforçadoras ou não. É considerada fundamental porque o organismo se comporta emitindo esta ou aquela resposta. Sua ação produz uma alteração ambiental, uma consequência, que, por sua vez, retroage sobre o sujeito, alterando a probabilidade futura de ocorrência. Então, né, pensando aqui no exemplo do ratinho. O ratinho pressiona a barra, ele se comporta, a ação dele produz uma alteração ambiental, ou seja, uma consequência. A gotinha de água cai lá no reservatório. Essa água retroage sobre o rato, alterando a probabilidade futura do comportamento dele acontecer, alterando para mais, ou seja, a chance desse comportamento ocorrer de novo é muito grande, porque houve uma alteração ambiental interessante para aquele organismo. Assim, agimos ou operamos sobre o mundo em função das consequências criadas pela nossa ação. As consequências da resposta são as variáveis de controle mais relevantes. Então, o que a gente tem que entender para poder controlar o comportamento de um ser humano ou de um animal, enfim? Quais as variáveis ambientais que dão origem ou que reforçam o comportamento? Retirando esses reforçadores, o comportamento não vai fazer sentido, o sujeito vai parar de se comportar daquela forma. Então, chamamos de reforço toda a consequência que, seguida uma resposta, altera a probabilidade futura de ocorrência dessa resposta, ou seja, aumenta a probabilidade de que essa resposta ocorra novamente. Então, a gente tem dois tipos de reforçamento. O reforçamento positivo é todo o evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que o produz. Exemplo, gota de água para o rato após a pressão da barra. Reforçamento negativo é todo evento que aumenta a probabilidade futura de resposta que o remove ou atenua. Então, o reforçamento negativo, ele é negativo para o sujeito. Então, a ação vai ser no objetivo de remover ou atenuar aquele reforçador. Como eu disse, o som alto, o choro da criança, né? Os pais vão lá e oferecem o que ela quer para que aquele estímulo seja atenuado ou removido. E aí a gente fazia um experimento assim com o rato também, de reforçamento negativo. O positivo era a gota d'água. Qual que era o reforçamento negativo? O ratinho era colocado ali, só que ele não estava mais com sede. Então, ele não ia pressionar a barra, porque não era interessante para ele pressionar a barra, porque ele não tinha mais sede. Só que aí eram dados pequenos choques nele,
na base, assim, da caixa, claro que não eram choques que machucassem, mas incomodavam. E aí ele, recebendo aqueles choquezinhos, ia explorar a caixa, em algum momento ele pressionava a barra, o choque parava. E aí, rapidinho, ele saca isso, ele começa a pressionar a barra, e isso faz com que os choques sejam interrompidos. Então, era um reforçamento, choque, né? Era um reforçamento negativo que levou ao comportamento de pressão da barra para que ele fosse eliminado. Então, o reforçamento positivo oferece alguma coisa ao organismo, gotas de água com a pressão da barra, por exemplo. O negativo permite a retirada de algo indesejável, os choques, né, do último exemplo. Não se pode, a priori, definir um evento como reforçador. A função reforçadora de um evento ambiental qualquer só é definida por sua função sobre o comportamento do indivíduo. Então, não dá para a gente dizer que o estímulo tal vai ser reforçador para o comportamento tal, para todo mundo, porque não funciona dessa forma. Então, como a gente entende? A gente tem que analisar a partir da interação entre o estímulo e o comportamento da pessoa X. É só assim que a gente vai poder entender o que no ambiente, quais as variáveis ambientais que reforçam aquele comportamento. E é isso que, por exemplo, um terapeuta comportamental vai tentar descobrir junto com o seu paciente. Ah, eu tenho crise de ansiedade, né? E aí, quais são os comportamentos? Eu começo a ficar agitado, eu tenho alteração cardíaca, enfim, né? Tá, então vamos entender o que no ambiente estimula esse comportamento. E aí a gente evita, ou a gente retira do ambiente esses estímulos reforçadores. Então, o que interessa para o behaviorismo? Analisar o que no ambiente gera determinadas ou leva determinadas respostas a determinados comportamentos. Ok? Entendi, professora. Foi claro. A professora, acho que. Eu não sei se a professora escureceu sua tela, acho que ficou escuro aqui para mim. É o que eu vim aqui para a tela do Meet, e aí não aparece os slides. Será que Ah, é não, isso? beleza. Deve ser. Entretanto, alguns eventos tendem a ser reforçadores para toda uma espécie, como, por exemplo, água, alimento e afeto. Esses são denominados reforços primários. Então, o que ele está dizendo no slide anterior? Que não tem como definir a priori os reforçadores dos comportamentos. A gente tem que analisar a interação entre o reforçador e o comportamento do sujeito. Só que existem alguns reforçadores que são primários, que são da espécie. Então, no nosso caso aqui, que ele cita o exemplo, a água, o alimento, né, o afeto. E aí nós temos os reforços secundários. Ao contrário, são aqueles que adquiriram a função quando pareados temporalmente com os primários. Alguns desses reforçadores secundários, quando emparelhados com muitos outros, tornam-se reforçadores generalizados, como o dinheiro e a aprovação social. Então, quando a gente tem dinheiro, né, de alguma forma, a gente pode comer, pode comprar comida. Então, é um reforçador, ou seja, a gente vai trabalhar para ganhar o salário, para poder comer, para poder se alimentar, se proteger do frio, enfim. É um reforçador secundário que foi pareado com os reforçadores primários. Mesma coisa, a aprovação social, né? Pode estar relacionada à obtenção de afeto, de reconhecimento, de valorização.
Deixa eu ver quanto que a gente tem desse conteúdo aqui ainda. Eu já tô com dor na minha garganta. Vocês têm alguma aula depois da minha? Tem tipo uma aula de. Não é bem revisão, professora. É tipo mais um bate-papo com a professora Bianca sobre alguma dúvida, alguma coisa assim. Mas toda a segunda ou só hoje? Toda segunda tinha, né? Mas agora eu não sei como vai ter a prova agora esta semana, não sei se ela vai continuar tendo, entendeu? Ah, tá. Porque assim, como eu tinha feito um cronograma certinho contando as segundas, todas as segundas antes da nossa segunda avaliação. Como semana passada vocês tiveram aquele evento, talvez eu precise de um pouco mais de tempo na próxima semana para a gente concluir o conteúdo, né? Eu queria ver com vocês se isso é possível. Acho que não tem problema não, professora. É só avisar a professora Bianca lá e acho que nada não. Eu vou conversar com ela e vou ver quanto tempo mais que ela vai precisar, né, para terminar a revisão dela. E aí a gente combina, então. Hoje eu vou finalizar porque começa a doer bastante minha garganta. Aí nesse dia de que a gente precisar de um pouco mais de tempo, eu vou pensar numa atividade, alguma coisa para a gente desenvolver que fique mais dinâmico um pouco. Beleza? Então leiam o texto para a gente poder tirar as dúvidas e tirando as dúvidas, porque aí a próxima avaliação cai esse conteúdo do behaviorismo. Professora, Oi? pode ler no terceiro capítulo, né? É o terceiro capítulo, isso mesmo, daquele livro